Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite para quem for assistir o vídeo. Estamos aqui na Escola Paraíso, na Avenida Genoveva em Briane. Deu uma travadinha no endereço, mas tudo bem. Número 131 na cidade de Américo Brasiliense. A Escola Paraíso que trabalha com o ensino fundamental, trabalha com o ensino médio, certo? Uma escola que mantém uma ética e uma moral muito acima do que estamos acostumados a ver por aí. Uma escola que tem um viés mais religioso, uma escola muito simpática, uma escola bacana de se trabalhar. Você que mora em Américo Brasiliense, você que mora em Araraquara, está muito próximo de Araraquara, venha conhecer a Escola Paraíso, venha fazer parte desse time. E venha aqui para assistir em 2018 aulas como essa que você está assistindo agora. Eu estou de Superman, certo? O tema da aula hoje, galera, é Segunda Guerra Mundial. Por que a fantasia Superman, como alguns de vocês me perguntaram? O Superman ele é criado em 1938. Qual é o grande apelido do Superman? Antes de nós começarmos a aula. Homem de Aço. Em 1938 nós tínhamos um homem de aço, de carne e osso, que morava no planeta Terra. Esse homem chamava Stalin. Esse homem era o líder da União Soviética. Ok? Os Estados Unidos criou o seu homem de aço. Criou seu homem de aço em 1938, o Superman, o super-homem, aquele que combateria o Stalin, o homem de aço soviético. Por isso a fantasia de Superman. Superman nasce nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Eu vim de Krypton, como a maioria deve saber. Uso óculos de Clark Kent ainda, porque hoje estou com um pequeno problema na visão, mas nada muito sério que desabone o Superman. Aliás, eu sou o Superman. E vamos para a aula de Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, galera? Só lembrando mais uma vez, estamos aqui na Escola Paraíso. Mais uma coisa, estamos também no canal do YouTube. Procure o canal Escola Paraíso, se inscreva no canal, deixe seu like. Lá terão informações sobre Facebook, e-mail, telefones para contar. Tudo que você vai precisar saber a respeito da Escola Paraíso. Espero ver vocês o ano que vem, em 2018, aqui, presencial e não através dessa telinha na qual vos falo agora, certo? Vamos então iniciar a Segunda Guerra Mundial, galera. Para a gente poder falar da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que primeiro saber as causas da Segunda Guerra Mundial. Como chegamos à Segunda Guerra Mundial? É uma coisa muito simples. Tivemos a Primeira Guerra Mundial. Alguns historiadores mais rígidos chegam a dizer que não a Primeira e Segunda, assim a Grande Guerra. Mas ainda, uma formalidade maior, dividimos em Primeira e Segunda. Por quê? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, ela deixa uma única certeza para a história, que aconteceria a Segunda, certo? Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando do primeiro tópico de nossa aula, insatisfação do Tratado de Versalhes. Galera, Tratado de Versalhes, o que foi o Tratado de Versalhes? Quem perdeu a Primeira Guerra Mundial? A Alemanha, certo? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, como a Alemanha mesmo dizia, não ser um tratado, mas ser um ditado, porque ela não concordou. A Alemanha não concordou com esse tratado. E para ter um tratado, nós dois temos que combinar, nós dois fazemos um tratado. Mas foi imposto um ditado para a Alemanha, onde a Alemanha foi humilhada, arrasada. Gente, no Tratado de Versalhes, nós colocamos a Alemanha, desmilitarizamos a Alemanha, fazemos pagar altos impostos, certo? Qual a consequência do Tratado de Versalhes? O regime totalitário, o partido nazista, a ascensão de um camarada do bigodinho simpático chamado Adolf Hitler, certo? O final da Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes deixa uma certeza, existiria um revanchismo alemão. Tanto é que quando a gente fala entre as diferenças da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, é muito simples. A Primeira Guerra Mundial você tem aliados muito antes da guerra começar. Na Segunda Guerra Mundial, por mais que Adolf Hitler seja extremamente violento, só de judeu matou de 6 a 7 milhões, porém, ele não declara guerra com ninguém. Olha que curioso, né? Hitler não declara guerra com ninguém. As nações declaram guerra contra Hitler. Hitler simplesmente sai invadindo todo mundo. Tudo bem, não foi uma coisa muito legal, muito bacana de se fazer, né? Mas ele sai invadindo todo mundo. O Tratado de Versalhes gera a expansão do nazifascismo. O Tratado de Versalhes cria o sistema nazista, certo? Em condições extremas, precisamos de soluções extremas. E qual era a condição extrema que o mundo estava vivendo? A crise de 1929.
A crise de 1929 é uma crise capitalista. A quebra da Bolsa de Nova York, galera. Certo? A Bolsa de Nova York quebrou, o sistema capitalista quebrou e mostrou uma ineficácia. E agora, se o sistema capitalista está ineficaz, qual sistema é eficaz? O socialismo? Não, pelo amor de Deus. Socialismo não. Não podemos deixar expandir o socialismo. Esse socialismo que vinha da onde? Da Rússia, que já tinha feito a sua revolução em 1917. Certo? Se o capitalismo, certo, em 1929, está deixando em dúvida sobre o que é melhor, por outro lado, o socialismo também deixa essa dúvida. Nasce os regimes totalitários. Percebe? Sistemas ditatoriais para combater o comunismo e mostrar que o liberalismo por completo talvez não dê tanto certo. Precisa de uma intervenção estatal. Só que isso acaba se tornando numa ditadura. Esses regimes totalitários acabam se tornando numa ditadura. E aí a gente tem a falência da Liga das Nações. Gente, a Liga das Nações, após a Primeira Guerra Mundial, era como se fosse a ONU hoje. A ONU, certo? Organizações das Nações Unidas. A Liga das Nações tinha como papel não deixar que acontecesse a Segunda Guerra Mundial. Entendeu porque eu coloquei falência? Aconteceu a Primeira. Ela só tinha que fazer uma coisa, não deixar acontecer mais Guerra Mundial. Aconteceu. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Política de apaziguamento. Gente, eu falei para vocês que no Tratado de Versalhes a Alemanha não poderia se militarizar, correto? Ela poderia ter um exército no máximo de 100 mil homens. Tá? Mas Hitler forma um exército sensacional. Ele forma o exército. E o mundo não viu isso? A Inglaterra não viu isso? A França não viu isso? Claro que viu. Claro que a Inglaterra e a França viram isso, sem dúvida viram. Mas por que eles deixaram? Por que eles fizeram uma política de apaziguamento? Simples, galera. Se a gente olhar no mapa mundi, nós temos a Alemanha, as Américas, França, Reino Unido e para cá nós temos a Rússia. A Rússia que passou por uma revolução em 1917, certo? A Rússia que vem com ideais marxistas, com ideais de Friedrich Engels, certo? A Rússia que quer expandir esse socialismo. Certo? Precisamos barrar essa expansão do socialismo. Quem pode fazer isso? Adolf Hitler. Adolf Hitler pode barrar. Então, gente, aproveito aqui. É muito comum, às vezes, em redes sociais, entrar em discussões se o partido nazista é de direita ou de esquerda. Gente, o partido nazista é de direita. Hitler era de direita. A política de apaziguamento está aqui para provar isso. Certo? Ele vem para combater o comunismo, ele vem para barrar o comunismo. Certo? E o mundo deixa por quê? Seria a melhor forma. Deixa ele militarizar, certo? Se ele é anticomunista, ele vai para cima de quem? Da União Soviética, certo? Aqui nós já tínhamos a formação da União Soviética. Aqui não era mais simplesmente a Rússia, aqui era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? E o último fator, a disputa por mercados. É claro, né? A área de influência, territórios que a Alemanha queria angariar, certo? Gente, quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, lembra que eu falei para vocês? Nós estamos falando de uma Alemanha que sai ocupando todo mundo. A Alemanha não declara a guerra, a Alemanha se militariza, certo? Gente, o ideal de Hitler era construir uma coisa chamada Terceiro Reich, Terceiro Império. O último Reich, o segundo Reich ou segundo Império, chamava Sacro Império Romano-Germânico, que nós estudamos nas aulas, né? Lembra? A anglo-saxônica, a Europa anglo-saxônica, certo? Hitler, ele não queria conquistar territórios além da Alemanha. Ele queria simplesmente reconquistar o que ele chamava de espaço vital. Certo? Ele queria reconstruir o Império Alemão. Ele queria trazer de volta esse Império Alemão. Tudo bem? E uma vez agora militarizado, a Alemanha capitalizada, industrializada, ela vai partir para esse expansionismo. É esse expansionismo que vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. É esse expansionismo que vai chegar aos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Gente, olha o primeiro lugar que ele ocupa, a Renânia. Aonde é a Renânia? É a fronteira entre a Alemanha e a França. Para a gente entender essa ocupação da Renânia, vamos voltar um pouquinho mais para trás. Antes da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana, certo? Que é na unificação da Alemanha.
Nessa guerra, quem vence é a Prússia, certo? Há um acordo de tratado de Frankfurt. A França, a Alemanha humilha a França, certo? Estamos falando do ano de 1871, perdão. 1871, certo? Na Primeira Guerra Mundial, a França faz a revanche, certo? Ela humilha a Alemanha no Tratado de Versalhes, certo? A Alemanha já mostrou aqui que está um pouco chateada com a França. Aliás, o primeiro lugar que ela coloca os seus exércitos é na Renânia. É na fronteira entre a Alemanha e a França. Ela mostrou para a França, estou aqui, ó. Tá vendo meu exército? Estamos aqui. Fiquem espertos. É o recado que a Alemanha tá mandando para a França, certo? E tô de olho em você. Não esquecer a palhaçada do Tratado de Versalhes, não. Aquilo lá vai ter troco e vai ter troco feio. É isso que eles estão falando aqui em 1936. Em 1938, anexa a Áustria. A Áustria fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, certo? Nós tínhamos a Prússia e a Áustria que vão duelar na unificação alemã, certo? São os dois maiores estados, os dois maiores condados alemães do Sacro Império Romano Germânico. Tudo bem? E agora ele anexa com o tema um povo, um líder, um império. Vamos anexar. A Áustria é anglo-saxônica, tem a mesma origem dos alemães. Bom, gente, Hitler era austríaco, ele não era alemão. Né? Aliás, é engraçado falar de Hitler quando a gente fala, por exemplo, da raça ariana, né? Porque da raça ariana ele não tinha nada, né? 1,70 m, né? Bigodinho, baixinho, meio corcunda, né? Mas tudo bem, né, galera? Ele queria impor uma raça que nem mesmo ele era. E ele não era alemão, ele era anglo-saxônico, mas ele era austríaco. Perceba, então, perceba. Hitler colocou exército às fronteiras da França, certo? Anexou a Áustria, abraçou a Áustria e falou assim, você é minha, vem cá. Ok? Aí a Europa acendeu uma luz vermelha. Opa, Hitler está expandindo, Hitler está fazendo alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar Hitler para conversar. Vamos chamar Hitler para conversar e ver quais são as suas verdadeiras intenções. Essa conversa chamamos de Acordo de Munique de 1938. Esse acordo é o seguinte, o camarada vai chegar, Hitler, cara, e aí, qual é a tua? O que você quer, meu amigo? Certo? Você quer dominar a Europa, o mundo, bancar o Napoleão Bonaparte? O que você está afim de fazer? Não, ó. Para mim, os Sudetos, a região dos Sudetos, tá bom. A região dos Sudetos é o norte da Tchecoslováquia. Ó, já anexei a Áustria, certo? A Áustria já faz parte. Estou formando o meu Reich, estou formando o meu império, certo? E agora eu quero o norte da Tchecoslováquia. Tudo bem, certo? No Acordo de Munique de 38, França, Inglaterra, Alemanha e Itália fazem um acordo. Anexação dos Sudetos. Certo? Sudetos poderia ficar para a Alemanha. Anexa o norte da Tchecoslováquia. Certo? Gente, lembra que eu falei a respeito do Partido Nazista ser de extrema direita? Do Partido Nazista ser contra o comunismo? A prova está aqui. Pacto anticomintern. Ele faz esse pacto com quem? Com Itália, de Benito Mussolini, que é o precursor do regime totalitário, é o primeiro que implanta o regime totalitário. O regime nazista imita o fascismo da Itália, certo? E com o Japão, com o imperador Hirohito, que também era um autoritário, que também tinha um regime totalitário. Então, aqui nós temos um pacto, certo? Entre Japão, Itália e Alemanha. Um pacto de lutar contra o comunismo. Por isso, um pacto anti-comitê. Um pacto anticomunistas. Esses totalitários vão lutar contra o comunismo. Perceba que por isso que o mundo fica quietinho. Todo mundo assiste de plateia o que está acontecendo e fica na boa, certo? Mas um ano depois, Hitler é meio abusado, né? Hitler, ele não sabe muito os seus limites, né? Aliás, Hitler não tinha limites. Ele ocupa a Tchecoslováquia. Eu disse que os Sudetos é o norte da Tchecoslováquia, que foi permitido dentro do acordo que eles fizeram, o Acordo de Munique que eles fizeram. Agora, a Tchecoslováquia, ele ocupa toda a Tchecoslováquia. Inglaterra olha, França olha meio de canto. Hitler está complicado,
Tá manipulando aí. Gente, aqui dá pra gente ter ideia exatamente do que eu tô falando pra você. Olha aqui onde é a Alemanha, certo? Tudo isso daqui, vamos pôr o laser. Tudo isso daqui, ó, é a Tchecoslováquia, certo? Gente, aqui é os Sudetos, onde foi permitido pelo Acordo de Munique. Tudo bem? A Áustria está aqui embaixo, ele já tinha anexado. Então a Áustria aqui já faz parte. Tudo isso daqui, gente, era o Sacro Romano Império Germânico. Tá? Tudo isso aqui era o Segundo Reich, o grande Império Alemão. Tudo bem? Ele anexou a Áustria, pegou os Sudetos. Um ano depois ele vem e invade a Tchecoslováquia toda. Aí os ingleses, os franceses olham para ele e falam assim, ó, o negócio é o seguinte, velho, ó, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A Tchecoslováquia vai passar, entendeu? Vou deixar descer goela abaixo aí a Tchecoslováquia. Mas a Polônia não. Não se aproxime da Polônia. Porque se você se aproximar da Polônia, o bicho vai pegar. Mal sabiam eles que Hitler já tinha um interesse na Polônia. Sabe por quê? A Polônia afetou a industrialização da Alemanha após a Primeira Guerra. Gente, vocês repararam, o mapa não está errado. Vocês repararam que, por exemplo, aqui nós temos Alemanha vermelho, Polônia e Alemanha em vermelho? Isso aqui chama-se corredor polonês. É uma das cláusulas do Tratado de Versalhes. Por quê? Aqui é a área industrial da Alemanha. Dificultou a industrialização da Alemanha, certo? Por conta de quem? Por conta da Polônia, que criou um corredor polonês. Agora eu pergunto para vocês, o cara já pegou, Hitler já pegou a Áustria, já pegou os Sudetos, pegou a Tchecoslováquia. Você acha mesmo que ele vai perdoar esse corredor polonês? Nem na bala, né? Corredor polonês, até vocês são novinhos, na minha época de escola era uma brincadeira muito chata, né, que a gente tinha que passar pelo corredor polonês, né? Era chute, bicudo, para tudo quanto era lado, né? Era uma brincadeira nada agradável da nossa infância, o corredor polonês. O corredor polonês é uma coisa que a gente não esquece desde a infância, principalmente depois que estuda história, certo? O que Hitler vai fazer? Adivinhe. É óbvio. Vai invadir a Polônia, certo? Ele está feliz com a Polônia, certo? Porém, ele invade a Polônia e olha só a esperteza dele. Ele já tem a Itália do seu lado e ele já tem o Japão do seu lado. Quem está do outro lado da Polônia? A União Soviética. Ele faz um pacto nazi-soviético, ou pacto de Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop e Molotov são os dois secretários, os dois ministros de segurança que vão fazer os acordos representando os Hitler e Stalin, que está no poder nesse momento. Certo? Gente, é um pacto de não agressão. Não é um pacto militar. Não é eu dar a mãozinha para você e falar, não, vamos lá, União Soviética, agora eu e você somos amiguinhos, vamos tomar sorvete. Não, não é isso. É simplesmente exatamente isso daqui, ó, como está nas charts. Cada um com uma faca. Né? Vira as costas para você ver se eu não te pego, seu filho da mãe. Entendeu? Exatamente isso. Ok? Pacto de não agressão. Você não me ataca, eu não te ataco. Porém, não é um pacto militar. Certo? Por que Hitler fez isso? Volta um pouquinho o mapa, por favor. Gente, dá uma olhada, vamos olhar o mapa da... Então nós temos a Alemanha, Polônia, e aqui nós temos a União Soviética. Aqui nós temos a França, a Bélgica, e aqui nós já temos o Reino Unido. A ideia de Hitler era o seguinte, primeiro eu venho para cá, invado toda a Europa, domino todo mundo aqui, depois eu parto para lá. Depois de conquistado o espaço vital. Por quê? Ele tinha um super exército, mas ele queria evitar dividir o exército, lutar em duas frentes. Manda metade do exército para lá e metade para cá. Não, vamos concentrar o exército num lugar só. Certo? Hitler sempre soube disso. Que se eles concentrassem o exército num lugar só, numa linha só, certo? Ele conseguiria vencer e dominar todo mundo. Então, quando ele faz o pacto de não agressão, é exatamente isso que ele está dizendo. É exatamente isso o propósito. Não lutar contra a União Soviética. Só que aí acabou o propósito da França e da Inglaterra. Se o cara falou que não vai agredir a União Soviética falou que não vai agredir o cara, vamos ficar esperto com esse cara que ele vai dar trabalho aqui na Europa. Eu tô achando que ele vai fazer uma bagunça, certo? Eu acho que ele vai fazer uma bagunça.